Queridos, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilidosamente serão recompensados. Diz assim: a língua tem poder. Quem usa bem tem recompensa. Não, mais forte. A língua tem poder. Quem usa bem tem recompensa. Aí agora você mira em alguém e fala assim: é por isso que eu te abençoo hoje em nome de Jesus. É por isso que eu te abençoo em nome de Jesus. É por isso que eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Provérbios 15, 4 diz: as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Por isso que é bom falar coisas boas. Amém? Então sempre fala bem. Abençoe a vida do teu irmão em nome de Jesus. Amados, eu tenho uma palavra do Senhor sobre a sua vida hoje, amém? Quero compartilhar ela contigo. Mas antes, não tem como compartilhar uma palavra se o nosso anseio não for receber a palavra. Eu digo porque antes de compartilhar com você, eu já recebi no meu coração. Mas agora chega a hora de compartilhar com você. E importa que, assim como eu desejo receber mais dessa palavra, que o seu coração também deseje receber mais da palavra do Senhor. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse: Senhor, que não seja o pastor Cleito, mas que seja o Senhor falando comigo. Sabe, clame assim para o Senhor. Fala: Pai, fala comigo nessa noite, fala conosco como igreja. Ó Senhor, a razão de deixarmos os nossos lares e estar na casa do Senhor é para ouvir a tua voz. Que o Senhor, Pai amado, manifeste o teu querer e a tua vontade, Pai. Pai, construa sobre o nosso coração, Pai, que está como terra fértil para receber a boa semente do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, porque nós ouvimos. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, o Senhor me deu uma palavra nessa noite e eu quero compartilhar com você. O Senhor me deu um título e eu custei muito compreender o que o Senhor estava falando, né, nesse título. Eu custei muito entender o que Deus queria com essa mensagem, o que Ele queria falar. Porque tem hora que eu sempre falo: Senhor, fale uma, fale duas e três e até mais. Porque seu servo tem uma dificuldadezinha de entender as coisas de primeira. Eu preciso de um pouco mais de atenção e de cuidado do Senhor para o Senhor falar comigo. E eu peço e pedindo ao Senhor, o Senhor me deu um título e eu fiquei assim boiando, gente, completamente boiando. Falei: Senhor, o que quer dizer o Senhor com isso? O Senhor falou simplesmente, eu estava no meio de uma conversa, o Senhor falou comigo assim: a vida muitas vezes fazem reféns. E pronto. Eu falei: é verdade, nos assaltos normalmente tem um monte de refém. Mas e aí? E aí, Senhor? Eu comecei a meditar na palavra e comecei a me perguntar sobre isso. E, inclusive, tem como título? Tem? É reféns. Por que reféns? É porque muitas vezes, eu não sei se você já se viu imaginando, eu comecei a perguntar para o Senhor por que Ele queria falar comigo nesse título, nesse tema. E o Senhor ministrava ao meu coração sobre qual é a postura do refém, qual é a posição de uma pessoa que está na condição de ser refém. E talvez te assuste um pouco, você fala assim: pastor, nós todos somos reféns de algo, como é que é isso? Aguarde até o final da mensagem, para você tirar suas conclusões. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele trabalha muito sobre a nossa vida. Os reféns deste tempo, muitas vezes eles vêm não tão claramente como é num assalto, né? Não sei se você já viu aqueles filmes de assalto e tal. Alguém está, obrigado, varão, pela água. Alguém está lá assaltando e de repente a polícia chega, o primeiro que ele faz é fazer reféns. Então ele coloca lá uma arma ou alguma coisa em alguém ali e essa pessoa fica vulnerável aos seus comandos. Ó, não mexe, não fala, não grita, não pisca, não faz nada. Esse aí é considerado um refém. Agora esses reféns, querido, é tão interessante que o Senhor, Ele traz um direcionamento. Eu queria que você abrisse em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 4. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 4. Eu quero ler um texto com você sobre Saul.
que fala um pouco sobre esse direcionamento. Quem encontrou pode dizer amém. Quem não encontrou, olha para o telão. Diz assim: então Saul ordenou ao seu escudeiro: pega a tua espada e mata-me. Qual foi a frase? Pega a sua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul, pois, estava apavorado. Saul, então, apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Até aí, por favor. Olha a intenção de Saul. Ele chega para o seu fiel escudeiro, aquele que portava normalmente as armas, e diz assim: olha, me faz um favor, me mata. Me mata porque eu não quero morrer nas mãos dos filisteus. Me mata porque eu não quero de nenhuma forma ficar na mão desses circuncisos. Eu não quero morrer. Então eu não quero que alguém assuma a minha condição. Eu quero de alguma forma morrer. Agora, alguém venha e me mate, por favor. Ele estava implorando para que alguém o matasse. Eu não sei se você consegue entender um pouco dessa história, mas isso começa um pouco antes, quando Saul é desobediente a Deus. E ele, em sua desobediência, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E o profeta vai e diz: ó, Saul, acabou. Sua tolerância com o Senhor acabou. O cerco vai fechar. É como se o castiçal de Saul fosse tirado. É como se toda aquela honra, a unção de Saul fosse retirada. E o profeta unge outro rei. Mas agora Saul está o quê? No final da sua jornada. Mas mesmo estando no final da sua jornada, ele assume ali uma condição, pedindo, por favor, que morra, mas eu não quero deixar que ninguém faça isso. Eu não quero que nenhum inimigo faça isso. Eu não quero ficar refém de ninguém. Eu mesmo quero, ou você me mata. Aí o cara falou: eu não vou conseguir matar. Ele foi e falou assim: eu me mato, eu acabo com a minha vida agora aqui. Agora, porém, o problema, na verdade, nunca foi e não era os filisteus que estavam atacando, porque o inimigo constantemente ataca, sim ou não? O problema não foi e não era os filisteus. O problema era Saul e sua infidelidade. O grande problema não era os filisteus, e o grande problema não era aquele que estava cuidando ali das suas armas, o seu fiel escudeiro, mas o grande problema foi que Saul cometeu sua infidelidade e ele cavou sua própria sepultura. Agora no verso 13 diz assim: assim Saul morreu por causa da sua infidelidade com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra de Yahvé. E além disso, procurou um médium, tentando consultar os mortos. Eu não sei se essa versão está aí. Sim, está também. Tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Querido, olha que situação que chegou Saul. Ele falou assim: olha, eu prefiro morrer. Agora ele não morre apenas pelo cerco, ele não morre porque as condições estavam difíceis, ele se lançou contra a espada, ele já estava ferido, mas ele se lança contra a espada porque não queria morrer na mão de ninguém. Ele não queria estar na mão de ninguém. Agora, muitas vezes, colocamos essa condição como a condição de Saul, como se fosse um escudo para proteger algo maior do que a verdade descrita nessas palavras. A grande verdade descrita nessas palavras era um reino falido por desobediência e infidelidade ao Senhor. Mas qual era a preocupação de Saul? Manter a imagem de que não tinha morrido pelas mãos dos seus inimigos. Diz assim: querer manter a imagem de não ter sido derrotado pelas mãos do inimigo. Saul era fiel.
em manter a sua imagem. Mesmo infiel com o Senhor, ele queria manter a posição de que não havia sido morto pelo inimigo. Agora, Saul não queria ser refém, preste muita atenção nisso. Saul não queria ser refém dos inimigos, mas Saul estava sendo refém da sua imagem. Saul não queria ser refém dos adversários, mas em nome da sua imagem ele se lançou contra uma espada. Porque ele disse, nas mãos desse adversário eu não vou parar. Agora ele não estava nas mãos dos adversários, diz assim comigo, ele não estava nas mãos do adversário, ele estava nas mãos de Deus. Quem está entendendo aí? A Bíblia fala que ele morreu por infidelidade ou por guerra com os inimigos. A Bíblia fala que ele morreu porque foi infiel ao Senhor. Agora, não é saber sobre o tema da imagem. Não é saber sobre o que estamos utilizando. Não é saber sobre como utilizamos essa imagem. Mas é saber como não ser alcançado ou de alguma maneira ser sequestrado por uma imagem. Sabe que a palavra do Senhor nos diz que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas a qual imagem ser feito? A imagem do Senhor, não a imagem do inimigo, amém? Então ser a imagem do Senhor é benefício, e ser semelhante a Ele é ser parecido com Ele, então aí há benefício. Agora o problema é que Saul estava muito ligado, muito mais ligado no que pensavam sobre ele, do que o que Deus pensava sobre ele. Ele estava muito mais interessado em que não falassem por aí da sua morte, como ele morreu nas mãos dos filisteus, do que propriamente falar, Senhor, me perdoa, eu quero me consertar contigo, me livra de todo mal. Olha a capacidade que a imagem levou um homem a ser refém da sua própria imagem. Ao invés de ser refém de filisteus, ele foi refém daquilo que ele queria conservar como imagem. Ao invés de ser refém, de morrer na batalha, ele falou assim, olha, eu não quero ser refém, eu não quero que a minha imagem repercuta por aí, como eu morri nas mãos desses incircuncisos filisteus. Agora o grande inimigo de Saul não foi e não era os filisteus, a não ser o zelo pela sua própria imagem. O medo de perder um posicionamento e ferir a sua imagem. Olha que drama, querido. E um refém é meio que o criminoso utiliza para se proteger. Sim ou não? Quem já viu como é que é o refém? A polícia chega, ele covardemente pega a sua arma, né? O seu revólver. Não é nem o seu revólver, não, o seu revólver. E aí ele busca alguém, vai lá e coloca a arma na cabeça de alguém, coloca normalmente, não fica na frente, porque a refém é que está sob o domínio dele. Ele fica atrás, escondidinho, para um sniper acertar seu coco, e ele fica escondidinho, ele covardemente coloca alguém em sujeição, porque está armado para proteger ou se livrar do que é certo. Então não existe refém se não for para se livrar do que é justo e do que é certo. Normalmente se faz refém para se livrar do que é certo. Ninguém faz refém se não estiver fugindo da polícia, é ou não é? Fazer refém normalmente é para se livrar de fazer aquilo que é certo. Por isso o título da mensagem é reféns. Porque Saul, querido, para se livrar de fazer o que é certo, ele coloca a sua imagem na frente e ele diz, em nome dessa imagem eu morro, mas eu não me entrego para esses filisteus. Agora eu te pergunto, essa imagem resolveu o problema de Saul? Não. Essa imagem resolveu a postura dele, manter esse posicionamento, manter esse título lá em cima, manter essa glória lá no alto, manter o seu nariz elevado. Pôde salvar Saul? Pôde. Manter esse posicionamento, pôde livrar ele dos filisteus? Não pôde. Agora o que poderia livrar Saul? Diz assim comigo, o Senhor. O Senhor poderia livrar ele. Agora ele adota um refém. Agora o que ele não sabia é que esse refém, que ele coloca a imagem diante dele, viraria contra ele. Toda vez, querido, toda vez que um refém tem uma oportunidade, ele combate e mata aquele que o colocou nessa condição. Quem aqui não já viu o vídeo daquele que foi para ser roubado e de alguma forma ele consegue sacar uma arma e
matar aquele que ia roubar. Ou entra em luta corporal e toma a arma e pô, pô, pô. É assim ou não é? Muitas vezes isso acontece. Porque a grande intenção de quem está como refém é de se livrar daquele que se coloca, daquele que te coloca nessa condição. Então, se você puder fazer algo, reagir, agir, todo mundo, se tiver uma grande chance, vai tentar. Porque é inimigo, é considerado inimigo. E não é assim, não foi diferente com a imagem. A imagem que ele colocou na frente o levou para a sepultura. A imagem que ele tanto queria conservar o levou para a sepultura. Olha que interessante que 1 Samuel 15, 24, diz bem assim: Saul roga a Samuel, pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Olha o que ele estava dizendo: eu temi o povo, lhe dei ouvidos, e por temer o povo e lhe dar ouvidos, eu desobedeci. Ou seja, toda vez que Saul era confrontado a viver algo grande com o Senhor, ele colocava algo na frente, como um escudo, para não ter que assumir a sua postura diante do Senhor. Queridos, toda vez que ele era chamado para algo, para poder mudar a sua história, ou para consertar a sua história, ele puxava o primeiro que tinha perto. Se fosse o povo que estava perto, não é por causa desse povo aí que eu não fiz isso aqui é certo. Por causa dos soldados que estavam comigo, que eu não fiz o que é certo. E vai que eles achavam ruim. No final, não, por causa que eu tenho um nome a zelar. Queridos, e assim foi a ruína de Saul. Nunca é prudente começar a procurar pelo problema fora, sem ter procurado pelo problema dentro. Nunca é prudente procurar o problema em todas as coisas ou em todas as pessoas antes de consultar se o problema não somos nós mesmos. E na vida, no relacionamento com Deus, na história com Deus, consequentemente, passamos por essas etapas. É importantíssimo você perceber que consultar, de que viver a Deus é dar um grande basta naquilo que você coloca como escudo na sua frente. Se você colocar escudos para evitar a vontade do Senhor na sua vida, esses mesmos reféns podem se virar contra você. Aquilo que aconteceu com Saul foi exatamente isso. Aquilo que ele mais estimava foi virando contra ele. Porque no seu ego ele morreu. Na busca de proteger a sua imagem ele morre. Naquilo que ele queria defender foi tirando pouco a pouco a sua vida. Aquilo que ele colocava como escudo na frente, que ele colocava como refém, para ele não ser acessado por Deus, acabou lhe matando. Então nunca é boa ideia fazer reféns. Nunca é uma boa ideia ter reféns na vida. Nunca, nunca, nunca é uma boa ideia colocar, querido, aquilo que te priva do Senhor, priva de um contato direto com Deus, priva de um ensino do Senhor, que te priva, talvez, querido, de viver uma grande história com Deus. Nunca é prudente que você coloque escudos na frente, que você aponte inúmeras circunstâncias, mas não consegue apontar para ti mesmo. Nós, como seres, prestamos atenção em tudo. Seres inteligentes, nós precisamos prestar atenção no seguinte: a cada vez que nós temos uma oportunidade de aprender, é um passo para você crescer. Cada vez que Deus te dá uma oportunidade de você aprender, é um passo para o seu crescimento. Agora, muita gente pega dessa oportunidade de Deus para crescer e faz disso um retrocesso, um atraso na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Deus queria falar com Saul para poder dar um direcionamento com ele. Agora, cada vez que Deus tentava acessar, ele colocava um refém que depois virava contra ele e tentava contra a própria vida. Ele colocava esses reféns. Muitas vezes nós estamos dessa forma. Quantas pessoas não falam, foi por inveja, quando algo ruim acontece na sua vida? Quantas pessoas não falam, foi por inveja, quando estão vivendo uma má fase? Ah, não, com tanta inveja assim, é impossível que dê certo para mim. Quantas pessoas não colocam esse escudo na frente, foi por inveja, dizendo, foi por inveja, porque tem inveja de mim, por isso que não deu certo para mim.
Agora, por que não cogitar, ao invés de colocar um refém desse como inveja na frente, por que não cogita algum relacionamento de crescimento com o Senhor? Eu costumo dizer que eu não sou muito de dar crédito, aliás, eu não sou nada de dar crédito ao inimigo. Eu não gosto de dizer nunca que é o inimigo. Eu sempre prefiro entender que é Deus cuidando de mim e me ensinando uma nova jornada. Eu sempre procuro dizer, é Deus cuidando de mim e me ensinando uma nova jornada. Se eu creio num Pai bondoso e amoroso, eu posso pensar que Ele pensa mal ao meu respeito? Não. Se eu entendo que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, tem como eu ficar todos os dias pensando que Ele maquina algo mal contra a minha vida? Jamais. Eu tenho que pensar que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Pai bondoso, misericordioso e que Ele está sempre pensando bem. Então não importa a circunstância que passe na minha vida, Ele é responsável pelo que eu estou passando. Amém ou não amém? Agora, muitas vezes, acontece algo que foi por inveja. Marcos 7:21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Diz assim comigo: todos esses males vêm de dentro e não de fora. Todos esses males provêm de dentro. É por isso que eu disse que muito mais sensato, nunca é prudente começar a procurar pelo problema fora, antes de começar a procurar pelo problema dentro. Diz assim: dentro do meu coração pode habitar uma solução. Só você procurar. Dentro do meu coração pode habitar uma solução. Se você me disser seu problema, eu posso dizer que o Senhor tem uma solução para você que está dentro de você. Como assim? Quando Paulo vai instruir Timóteo, ele diz assim: Timóteo, Timóteo está desesperado. Ele diz: desperta o dom que há dentro de ti. Desperta o dom que há dentro. Dentro de quem? Do próprio Timóteo. Timóteo estava procurando o que estava fora e Paulo falou: está dentro. E muitas vezes nós queremos pegar o que está fora para colocar como refém, para proteger algo que nós desejamos proteger. E muitas vezes o que você quer proteger é apenas a imagem, para você manter um posicionamento, uma postura. Agora, isso não é saudável para a vida do cristão, meu irmão. Se você quer que Deus trabalhe na sua vida, se você quer viver algo extraordinário de Deus, você precisa compreender algo. Deus quer fazer movimentações na sua vida. Ele vai agitar ela, Ele vai modificar ela, Ele vai regular os parafusos, Ele vai fazer algo interessante, porque o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor queria trabalhar na vida de Saul. O problema é que Saul, a cada vez que Deus queria trabalhar com ele, ele pegava um refém, colocava na frente dele e dizia assim: não, eu estou com um refém aqui, não se aproxima não. Só que na maior oportunidade que esse refém tinha, ele o matava. Ele colocava a responsabilidade em várias coisas. Ele não queria que o Senhor trabalhasse com ele. Ele queria sempre lançar isso sobre outra pessoa. Muitas vezes nós lançamos que aquilo que está acontecendo, ou aquilo que nós estamos atravessando, foi por pura inveja. Mas você já cogitou ser o trabalhar de Deus sobre a sua vida e não ser inveja? Você já cogitou que dentro do seu interior pode haver uma resposta, que Deus está trabalhando sobre ela, e você precisa deixar o Senhor acessar o seu coração, antes de disparar por aí, que todo mundo é invejoso, consultar ao Senhor e tentar entender e enxergar o que Ele quer falar sobre o seu coração? Quando você consulta isso, você toma um susto. Porque muitas vezes, aquilo que nós pensamos ser aprovação, o Senhor chega para nós e diz assim: é reprovação. Está reprovado. Muitas vezes aquilo que é lindo para nós, para o Senhor é horroroso. Chega para o Senhor como horroroso. Você fala: meu Deus do céu, eu pensava que era lindo. Agora, toda vez, o importante não é que toda vez, quando o Senhor tem uma postura sobre a nossa vida, não puxa o primeiro refém que tiver na frente para justificar. Porque toda vez que você puxa esse refém, ele pode se virar contra você mais dia ou menos dia. Você sabia que isso pode acontecer? Você sabia que toda vez que você coloca um refém na frente, é para não ter o que temer? Toda vez que você coloca um refém na frente, é para tirar o seu temor.
E uma coisa que não é sábia na vida do cristão é ele tirar o temor ao Senhor. Porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem quer ser sábio deve temer primeiramente ao Senhor. Diz assim comigo: eu temo ao Senhor e preciso temer cada dia mais, porque assim eu vou ter sabedoria. O temor ao Senhor é um princípio de sabedoria. Se você quer ser sábio, aprenda a temê-lo cada dia mais. Pastor, mas por temê-lo eu não posso. Não, querido. O temor ao Senhor é a maneira de você entender que Ele é a resposta precisa, que Ele é aquele que vai trazer a solução precisa. Em 1 João capítulo 4, verso 4, diz assim: filhinhos, eu acho tão bonito quando essa palavra fala filhinhos. Filhinhos, vós sois de Deus. Olha que maravilha. Quem recebe essa palavra diz amém. Filhinhos, vós sois de Deus. Quem recebe essa palavra diz amém. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que eu temeria a inveja, se eu caminho com o Senhor de todas as coisas sobre a minha vida? Por que você temeria a inveja, se maior que está sobre a sua vida? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido adotar um refém da inveja para dizer que tudo foi inveja, ao invés de abrir o coração e falar: Senhor, trabalha no meu coração e me livra desse refém, que toda vez que vem algo na minha vida, eu quero colocar ele na minha frente, a fim de proteger que eu seja tratado com o Senhor. A palavra diz: filhinhos, vós sois de Deus. Já começa dizendo a sua origem. Está dizendo: você tem uma aliança com o Senhor. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que habita no mundo. Se alguém é cristão e tem o Espírito do Senhor, por que se preocupar com aquilo que habita no mundo? Faria sentido? Não faria. Faria sentido eu dar lugar a todos os fatos que estão acontecendo na minha vida como um fato externo, ao invés de declarar ao Senhor que Ele me protege, Ele me guarda, Ele cuida de mim, maior Ele está habitando em mim, nenhum mal me aconteceu. Eu posso perguntar para o Senhor: Senhor, isso foi um mal ou foi um ensino? Foi um mal ou um ensino? Isso é uma nova jornada? Isso é algo que eu preciso captar? Eu normalmente, querido, eu peço ao Senhor assim, falo: Senhor, começa a ensinar para mim, porque eu preciso aprender. Até quando acontece algo com os outros, eu pergunto: o que eu preciso aprender nisso? O Senhor me ensina, porque eu não quero me cobrir. Eu não quero me cobrir com uma armadura, com algo que impede e te distancia. Pelo contrário, eu quero que todas as coisas cooperem para o bem daquele que ama o Senhor. Eu quero que todas as coisas cooperem, não importa o que acontece, o que pode acontecer, o que vai acontecer. Eu quero que todas as coisas que passem na minha vida cooperem para um bem maior. Quem quer crescer um pouco mais com o Senhor diz amém. Então permita-se crescer mais, a cada dia mais. Abre espaço para Deus trabalhar. Muitas vezes nós lançamos muitas coisas diante do Senhor, pegamos refém. Ai, minha imagem preciosa, a minha imagem precisa prevalecer, eu preciso manter a minha posição. Eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Querido, abre mão das suas estruturas para receber a estrutura de Deus. Abre mão. Não zele tanto por sua imagem, por aquele que quer colocar uma imagem dele em você. Por que você sustenta algo falido, ao invés de sustentar algo sólido? Porque nós, querido, só temos uma imagem sólida, quando temos a imagem de Cristo em nós. Quando Cristo vive em nós, isso é uma imagem um pouco mais sólida. Fora disso, a nossa imagem é destruída. Ela pode não ser uns para os outros, mas quando o Senhor consulta no oculto, Ele enxerga coisas que nós não enxergamos. E é por isso que quando nós zelamos a nossa imagem para o Senhor, quando nós entregamos essa imagem, vive Cristo em nós. O apóstolo Paulo soube muito bem interpretar isso. Não vivo mais eu. Ele estava dizendo: não é sobre a minha vida, é sobre Cristo estar sobre ela. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Isso é abrir mão da sua imagem para ter a Cristo sobre a sua vida.
Isso é abrir mão da sua vida para ter Cristo sobre ela. Agora, tudo isso está acontecendo e muita gente ainda é preocupada. O Senhor está falando, o Senhor está querendo transformar. E o que eu faço com a minha imagem? Às vezes pega na síndrome de Saul. Se agarra muito mais à imagem, aquilo que você deseja transmitir, do que aquilo que Deus quer que você seja. Importa muito você ser uma flor do maracujá para todos e ser uma reprovação para o Senhor. Importa você ostentar a coroa de rei, mas perder o reino de Deus. Importa um posicionamento equivocado diante do Senhor e perder o que é mais precioso? Jamais, querido. Jamais importa essas coisas. É muito importante vivermos o reino de Deus. Muita gente sustentando muita coisa que já devia ter abandonado há muito tempo. Quantas pessoas não são extremamente vitimistas? Ao extremo, não é pouco vitimista, não. Tem gente que pega o vitimismo e adota. Verdade. Verdade. Eu tenho uma frase muito interessante que diz assim: em terra de vitimista, quem não se faz de vítima é taxado de opressor. Em terra de vitimista, quem não é vitimista é tratado de opressor. O que são os vitimistas desse tempo? As pessoas que nunca têm responsabilidade por nada, sempre foi o outro que fez. As pessoas que não assimilam que foi o erro, que errou, que falhou. As pessoas vitimistas estão sempre lançando as suas culpas sobre outras pessoas. Ah, não foi eu não. Eu juro. Ainda tem gente que jura. Ai, Deus me livre, eu não faço isso, não sou eu. Não é comigo. Tem muitas vezes que o Senhor está falando, tem gente dizendo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Para dizer assim, eu me sinto melhor pensando que isso não é comigo. Do que eu abrir o meu coração e permitir Deus trabalhar. Isso acontece demais. Então, em terra de vitimista, quem não se faz de vítima é taxado de opressor. Agora, é tão interessante que isso não sustenta a longo prazo. Quem se lembra de Davi? Davi comete um pecado horrível com Betseba. Mas no Salmo 51, Salmo 51, se você puder abrir comigo, você vai entender o que é uma pessoa que se apresenta diante de Deus. Olha a postura de alguém que adota o vitimismo, coloca diante dele para proteger, só que o vitimismo na primeira oportunidade o mata. Salmo 51. Começa bem, né? Tem misericórdia de mim. Meu Deus, isso é muito forte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço, diz assim, reconheço, as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti. Só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tem razão em condenar-me. Até aí. O que Davi fala? Ah, foi culpa de Betseba que veio seduzindo igual uma cobra. Ah, se Betseba não tivesse dado em cima de mim, Senhor, não tinha acontecido nada. Juro, juro, juro. Ah, Senhor, se não fosse os generais ter me deixado em casa no dia de guerra, eu resistia. Seria mentira. Agora o Senhor que enxerga todas as coisas, adiantaria Davi adotar uma imagem destrutiva dessa diante de Deus? O grande entendimento da nossa vida como cristão é que nós estamos lidando com Deus, não estamos lidando uns com os outros. Uns com os outros nós somos aprovados. Tem gente que pensa que eu saio daqui e pego um elevador para o céu. Ah, o pastor vai vendo. Não pega o elevador para o céu.
luto todos os dias, sou coberto pelo sangue de Jesus, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Se não fosse eu, Jesus, na minha vida, meu irmão, não tinha chance. Agora tem muita gente interpretando que a postura certa é manter uma imagem e não uma rendição. Davi fala bem assim para o Senhor: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu não fiz o que era certo, eu sei que eu pequei diante do Senhor. O Senhor é justo e tem razão. Ele está dizendo para Deus: tudo o que o Senhor faz é perfeito, e eu compreendo, porque eu sei os meus caminhos. Tudo o que o Senhor faz é perfeito, porque eu conheço os meus caminhos. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Davi teve essa postura, já Saul não. Saul quis o quê? Não, eu mantenho a minha postura até o final. Davi manteve uma rendição até o final. Não é pelos seus erros, é a postura que você assume mediante erros. Não é por ser falhos, todos nós somos falhos. Mas é o posicionamento que nós adquirimos diante da falha. É sustentar a falha como verdade. É sustentar o erro para sempre. É querer manter-se no erro constantemente. Davi disse: não. Eu sei o que eu fiz. Eu não coloco ninguém como refém. Eu não coloco nenhum escudo para me vitimizar. Para que tenham pena, para que tenham dó. Para que sejam diferentes comigo. Pelo contrário, eu antes conheço os meus caminhos. E eu entrego a ti. E eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não erra. Eu sei que tudo o que o Senhor faz, o Senhor tem plena razão. Por que não reconhecer a Deus? Você entende que Davi era um adorador? Reconhecer a Deus diante de toda circunstância, porque ele sabia que tudo que Deus faz, ele tem plena razão. Tudo que Deus faz, ele tem plena razão. Agora a grande pergunta é: qual a nossa postura? Qual postura adotar diante das circunstâncias? Eu adoto a minha imagem? Em nome da minha imagem eu sustento tudo, até um erro? Em nome da minha imagem eu permaneço distante de Deus? Em nome da minha imagem eu afundo o navio? Quando Deus nos chama, querido, Ele quer mudar exatamente isso aqui. Porque normalmente é falido. Com todo respeito, normalmente é a imagem falida. A imagem perfeita que vem do Senhor, amém? A imagem perfeita que vem do Senhor. Aí nós adotamos alguma postura. Agora, qual a postura diante de uma situação assim? Muitas vezes, nós ao invés de considerarmos o que eu preciso fazer agora, nós consideramos assim: por que isso foi acontecer comigo? Por que fizeram isso comigo? É porque isso aconteceu comigo ou porque fizeram isso comigo? Agora você já se perguntou o que eu preciso fazer agora? Normalmente, quando o Senhor trabalha, irmão, sobre a vida de alguém, o mais sensato é ele falar: Senhor, qual é a direção do Senhor para a minha vida? É difícil, não é fácil, mas ouse a perguntar para Deus o que você precisa fazer agora. Ao invés de dizer para Deus: o que fizeram comigo? Pobre de mim. Isso é vitimismo. Agora esse vitimismo é um refém que a gente coloca a arma na cabeça dele. Só que em mais dia ou menos dia, quando chegar o tempo de Deus operar sobre a sua vida, esse vitimismo vira contra você. Ele vira contra você. Deus, querido, Ele é especialista. Ele quer fazer coisas grandes. Agora nós temos que parar de perguntar por que isso aconteceu comigo. Nós temos que parar de perguntar por que isso aconteceu comigo. E começar a perguntar o que eu preciso fazer agora. Nós temos que parar de perguntar por que fizeram isso comigo. E começar a perguntar o que eu preciso fazer agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual dessas 3 frases você tem adotado? O que eu preciso fazer agora? O que fizeram comigo? Ou por que isso foi acontecer comigo? Qual dessas 3 frases você adota diante das circunstâncias? Se você não adota o que eu preciso fazer agora, você está sendo vitimista diante do Senhor. Quando você lê a história de Davi, você vai ver ele fazendo assim: ai, Senhor, pobre de mim, fui enganado por Betseba. Ele falou: Senhor, eu pequei. Eu errei.
Eu falhei, Senhor. Eu pequei contra o Senhor, meu Deus. O Senhor é justo, o Senhor fez tudo o que era correto. O Senhor fez tudo em perfeita harmonia. Quem errou fui eu, Senhor. Sabe o que quer dizer isso, querido? Diz assim, faz assim, ó. 2. Fala 2. Segundo, o coração de Deus foi este homem. Não pela sua perfeição, mas pelo desejo de apresentar-se sem reféns diante do Senhor. O desejo de se apresentar diante de Deus sem nenhum vitimismo, sem nenhuma desculpa. Muitas vezes, querido, quando não diz que a inveja se coloca como vitimista, ou muitas vezes fizeram feitiço. Essa também usa-se muito. Não, só pode ser macumba. Deus o livre, Deus é mais, eu sou crente, mas isso é macumba. Quantas vezes você vê crentes falando isso todo dia? Só pode ser macumba. Ué, você não é crente não? Fazer igual o André Valadão. Você não é crente não? Como que só pode ser macumba se maior é o que habita em você do que habita no mundo? Me explique isso então, se é macumba, se é feitiço. Como pode ser maior o que está no mundo do que o que está em vós? O versículo diz maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não é maior o que está no mundo do que está em vós. Como pode inverter isso? Ah, pastor, mas isso é assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste muita atenção quem está no Senhor. Deus quer sempre consertar aquilo que está quebrado. Provérbios 26, 2 diz: como o pardal que voa em fuga, presta atenção nesse versículo, como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não. Lê o final lá, pega. A maldição, sem motivo justo, não, gente, você tem que me ajudar a pregar. A maldição, sem motivo justo, não. Então diz assim, até na maldição, Deus é justo. Não há maldição que pega sem motivo plausível. Não há maldição que pega sem motivo justo. É como se nós disséssemos para Deus, muitas vezes, colocando esses reféns, como se nós disséssemos para Deus, Deus, o Senhor descuidou de mim. Onde o Senhor estava? O Senhor estava dormindo quando aconteceu isso comigo? Agora isso não é verdade, irmão. Nós precisamos encerrar esses mitos, porque são mitos. Isso não é verdade, Deus sempre esteve cuidando de você. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Não há feitiço que possa atingir a vida de um crente. Amém? Só quem é crente aí diz amém. Não há feitiço que pode atingir a vida de um crente. Então nós temos que parar de colocar isso para ser impedidor de Deus trabalhar. Como é que você coloca isso na frente e impede Deus de tratar o seu coração? Você pega todos os reféns possíveis e coloca diante de você e vai falando, ó, foi o exército. Não. Foi porque eu pensei em ofertar ao Senhor. Até isso Saul falou. Separar os melhores, né? Para oferecer para o seu Deus. Ele não falou nem o meu Deus, ele falou para o seu Deus, para Samuel. Todas as desculpas possíveis, todos os reféns possíveis, ele colocou diante. Agora, quando você lê a história de Davi, que é aquele segundo coração de Deus, você vê um homem rendido, dizendo, Senhor, abre o coração assim, fala assim, trabalha nesse coração miserável, nesse coração distante, nesse coração que erra, nesse coração que não é correto, nesse coração que muitas vezes tem tentado me tirar da tua presença. Trabalha nesse coração. A diferença de Davi e Saul não era só uma coroa, era o posicionamento com Deus. Não era a diferença de uma coroa ou de um reino, mas era uma diferença do coração que cada um tinha com o Senhor. Tudo isso, querido, é para nos livrar de ficar lançando reféns. Porque nós pegamos algo ruim, ainda colocamos como refém. Imagina, coloca uma pessoa brava como refém. Primeiro vacilo, ele te domina. Muitas vezes nós estamos voltados, colocando essas circunstâncias diante do Senhor.
Quando em 1 Samuel 15, 24 diz, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhe atendi. Sabe o que ele disse? Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz, mas eu sei qual refém eu coloco diante do que eu fiz. Ele estava dizendo, eu conheço o meu erro, mas eu coloco alguém para justificar o meu erro. Eu conheço a minha falha, mas eu coloco algo diante da minha falha para parecer melhor diante do Senhor. Ele diz que foram os soldados. Agora, quem era o rei? Quem era o rei? Ele disse que teve medo dos soldados. Agora, como alguém tem medo dos soldados e não teme ao Senhor? Como pode alguém ter medo e não temer ao Senhor? Muitas vezes as pessoas são cheias de medos, mas não conseguem temer ao Senhor. Eu não consigo entender isso. Porque se só Ele pode te livrar de todas as coisas, Ele é o último da hierarquia. Se só Ele pode te livrar de todas as coisas, você deve ir direto ao chefe. Falar, Senhor, me livra de todas as coisas, porque as demais não podem me livrar. Me livra de todas as coisas, Senhor. É com Ele que você tem que aliançar. É com Ele que você tem que ter um trato. É com Ele que você tem que ter o temor. Aí Saul vai e fala, eu temia os homens, mas eu não obedeci a Deus. Sabe o que ele temia muito mais? Diz assim, minha imagem faz temer aos homens, ao invés de temer a Deus. Pela postura que eu quero ter. Muitas vezes eu temo a todos, mas não temo ao Senhor. Agora isso é muito ruim, querido. Isso é uma via de escravidão. Se você não permitir ser curado, expondo a sua situação para o Senhor, enfrentando apesar de ser difícil, apesar de você ter medo, exponha a sua situação para Deus. Exponha ela. Sabe, exponha essa situação. Coloque ela diante do Senhor. Como Davi, pequei. Errei. Não, mas não é só por falar. É por declarar a Deus que eu reconheço a minha falha e quero mudar. Muita gente talvez vai sair daqui falando, Senhor, pequei, errei, tchau. Amanhã do mesmo dia. Não, não pode ser assim. É reconhecer que Deus é quem pode mudar a história, amém? Agora, outra coisa que muitas vezes nós colocamos diante de nós, trata-se de descredibilizar. Um mal desse tempo vem sobre descredibilizar. Descredibilizar tudo é uma grande ferramenta de Satanás. Como assim? Quanto mais descrédito alguém entrar, menos ela será ouvida. É por isso que os pais foram tratados com muito descrédito nesse tempo. Para que os filhos ficassem vulneráveis e não ouvissem os seus pais. Quando você descredibiliza socialmente, você está apagando a voz daqueles que podem te orientar. Os pais, querido, foram colocados como segundo plano. E uma vez que coloca os pais nessa condição, descredibiliza os pais. Porque daí começou a nascer assim. Eu já ouvi vários casos, tá? De crianças dizendo assim, você me bateu, chama a polícia. Sua mãezinha assim, ó. Você me bateu, chama a polícia. O pai corrigindo com vara, tentando educar. Se você me bater, você vai ver, eu vou chamar a polícia. Hã? Rapaz, no meu tempo, que foi esses dias, né? Se eu falasse um negócio desse com meu pai, eu ia tirar a dentadura agora. Verdadeiramente. Agora, qual é a moral de descredibilizar? Que uma vez que descredibiliza alguém, está aberto o caminho para que outros sejam ouvidos. É por isso que nesse tempo, justificar a incapacidade diante da capacidade de alguém tem sido mecanismo em que a pessoa se protege.
ela coloca isso como refém. Quem aqui não já ouviu alguém falando bem de alguém e alguém dizer assim, não, mas isso foi droga? Quem aqui nunca ouviu assim, alguém crescendo na vida, prosperou. Aí chega alguém, será que aquilo não é droga? Não. Por que descredibilizar alguém que dá certo? Por que a cultura do tirar a credibilidade? Por que apagar a estrela de alguém? Para se sentir melhor com a sua incompetência. As pessoas normalmente fazem isso para se sentir melhor com aquilo que eles não são competentes para executar. Com aquilo que é incompetência. Olha que interessante que as sementes de discórdia espalhadas por todo lado para parecer melhor, as pessoas se sentem contentes com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, não descredibiliza ninguém, principalmente quem você não conhece. Porque descredibilizar faz você perder o aprendizado. Apenas pessoas tolas descredibilizam. É uma verdade, irmão. Se seus pais forem descredibilizados, você não vai querer escutá-los. E não querendo escutá-los, você perde de aprender com eles. Se todos os dias alguém disser, os pais são tolos, os pais não sabem de nada, os pais são atrasados, imagina como que soaria isso na cabeça das pessoas. Aí as pessoas falam, então eu não vou escutar os pais. Agora, esse descrédito é para poder justificar, querido. Justificar. E manter-se como um refém. Descredibilizar pessoas tem sido um refém. Que as pessoas colocam diante delas para elas seguirem sem crescer e evoluir. E isso tem matado muita gente. Quantos descréditos têm sido contra a igreja nesse tempo? Quanto descrédito tem lançado contra a igreja constantemente? Descrédito, mais descrédito. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você ouvir algo que é de descredibilizar, você se pergunta assim, isso está me tirando daqui e está me colocando onde? Porque quando as pessoas querem te tirar de um aprendizado, a pergunta não é por que elas querem tirar. A pergunta é para onde você quer me levar? Porque se eu deixo de aprender com o Senhor, aonde você quer me pôr? Porque tem muita gente tirando pessoas sem saber onde colocar. E essas pessoas estão ficando perdidas na conta dessas outras pessoas que descredibilizam. O Senhor disse bem assim, numa certa feita na sua palavra. Quem não é contra nós, diz assim, quem não é contra, é a favor. Não sendo contra, já é E quem é contra? Quem é contra já é contra a obra. Não precisa se perguntar muito, irmão. Você pode ser inteligente. Quem não é contra, está a favor. É como um vento. Se está soprando numa direção, se você está indo naquela direção, permita-se. Se é contra, desconfie. Então tem muitas coisas acontecendo que o povo está só engolindo. E está colocando diante para não ter que mudar. Para não ter que mudar. Agora uma atitude de revolta pode se tornar música. Uma atitude daquilo de frustração pode se tornar música. Uma atitude de decepção religiosa ou de trauma religioso pode se tornar música. Tudo isso é para descredibilizar um pouco mais a igreja do Senhor. Contra líderes, contra pastores, contra a igreja, contra profissionais bons, contra empresas. Isso acontece em todos os setores, tá bom? Isso acontece contra professores, meu irmão. Meu Deus do céu, antigamente o professor falava, mandava um bilhetinho para o pai. Chegava lá o menino chegava tremendo. Gente, uma vez, a diretora, e olha que não foi muita arte. Vou te contar a arte para você não pensar que foi grande. Nós na sala de aula, todo menino brincando com uma sacola. Um joga a sacola para lá, outro joga a sacola para cá, e na época usava aqueles ventiladores de teto. O último a tocar na sacola foi o bendito aqui. A sacola vai nesse ventilador e já. Ele de ventilador para todo lado. O último paga o pato. Vai chamar o pai. Não, moça, pelo amor de Deus, não chama meu pai, não.
Porque meu pai, ele disciplinava. Ele disciplinava. Meu pai nos ensinou, querido, o que é correto. Nos ensinou a não ficar criando problemas na sociedade. E aí isso aconteceu. Chama o pai. Eu falei, não vai dar para falar para o pai, não. Eu não tive muita culpa, eu só dei uma mãozadinha na sacola para lá. Vamos chamar o irmão mais velho, né? Ver se passa. Eu devo essa para o meu irmão até hoje. Ele foi lá e resolveu o meu problema. Mas nem com sacola eu quis brincar mais. De temor do meu pai. Hoje em dia, em muitas situações, quando uma criança faz algo contra o patrimônio ou contra pessoas, muitas vezes os professores vão ser responsabilizados. Muitas vezes a polícia vai ser responsabilizada por manter a ordem, a disciplina. Isso tudo é para descredibilizar a palavra. Isso tudo é para descredibilizar os pais. Isso tudo é para descredibilizar. Isso é como colocar um refém diante. Sabe, meu amado, permita-se, 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 permita-se estar com o Senhor. Todo o tempo o Senhor, você sabe como que eu vejo o Espírito Santo? Muitas vezes caminhando dentro da igreja, era como se ele caminhasse como um doutor, de branquinho, uma maletinha, só que nessa maleta, é uma maletinha de ferramentas, assim, com umas maletinhas antigas, gente, que tem uma alcinha assim, e eu vejo que ele vai trabalhar na vida de cada um com suas respectivas ferramentas, e ele sai caminhando para trabalhar na vida de cada pessoa. Agora, quando o Senhor sai para trabalhar nas nossas vidas, Ele não pode encontrar alguém como um refém dizendo, não se aproxima. Porque o culpado está aqui diante de mim. Todas as vezes que o Senhor vai trabalhar, querido, nós não podemos lançar a culpa sobre outros. Gênesis 3:11, abra comigo, por favor. Gênesis 3:11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Foi uma pergunta. Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Verso 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore. E eu comi. Por que não? Por que não ser alcançado pela graça no jardim do Éden? Muitas pessoas acreditam que Adão foi expulso com uma botina do jardim do Éden. Mas alguém que vai expulsar alguém com a botina não enfeita ele. Não prepara ele. Você colocaria um terno num ladrão, deixaria ele bem bonito e depois falaria, agora você chuta. Não, ninguém faria isso. Agora, como que alguém expulsaria alguém do jardim com ódio, com raiva, e prepararia essa pessoa para sair do jardim? Adão teve que deixar o jardim pelo seu pecado. Agora, Adão podia muito bem ter buscado algo diferente. Como Davi. Eu errei, me perdoa, Senhor. Não experimentaram o perdão, a busca pelo perdão. Você percebe Adão dizendo assim, foi? Isso daí, ó, que o Senhor me colocou aqui no jardim. Foi ela, ó. Sabe quando você não quer dizer quem foi, faz assim. Ele vai e fala que foi a mulher. E além dele falar que foi a mulher,
Ele culpa a mulher e ele fala que o Senhor me deu. Estava tudo certo aqui na terra. Se o Senhor não tivesse me dado essa, não teria tido problema. Por que não assumir culpas? Por que não assumir culpa em algum momento? Muitas vezes, querido, eu converso com muitas pessoas, inclusive colegas, e na maioria das vezes eles gastam muito tempo tentando mostrar o quão santo eles são. E eu confesso que eu, sendo um ser pensante, normal, da terra, não consigo ver com admiração. Eu fico pensando Deus olhando. Porque eu admiro muito uma pessoa que demonstra o quão natural e o quanto ela foi afetada pelo pecado e o quanto ela luta contra isso. Muito mais do que alguém que demonstra ser tão santo, a ponto de esconder as suas mazelas, ou responsabilizar os seus erros, ou acreditar os seus erros a outras pessoas. Se alguém disser não ter pecado, logo é mentiroso, a palavra diz. Então todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. E uma vez que nós colocamos esse crédito na conta dos outros, nós estamos colocando alguém diante de nós e já não estamos assumindo mais as nossas falhas. Já não é mais como aquele Davi que rasga o coração e diz: Senhor, eu falhei, eu errei, eu preciso do Senhor. O que o Senhor quer, Pai? Me fala, eu quero aprender. Me fala o que eu preciso fazer. Adão vai e diz bem assim: foi essa, Senhor. Foi a mulher que me deste por companheira. Ela me deu fruto e eu comi. Ele falou: a culpa não é minha. A culpa é da mulher. E foi o Senhor que me deu. Se não for dela, a culpa é sua. Ou é dela, ou é sua, Deus. Por que colocar esses reféns na frente? Aí o Senhor Deus perguntou então à mulher. Para as irmãs que ficaram rindo, né? O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Ninguém assumiu nada. Ninguém queria ser responsabilizado por nada. Todo mundo queria culpar os outros. Porque todo mundo queria ser vítima na história. Agora eu te pergunto, tudo isso para manter a imagem. Mas como manter a imagem diante daquele que tudo vê? Como manter uma imagem diante daquele que tudo sonda? Sonda os corações, sonda os pensamentos, conhece a nossa história, conhece toda a nossa estrutura. A mulher disse: foi a serpente que me enganou e eu comi. Deus falou: vamos fazer uma roupinha para eles. Tchau. Faz uma roupinha, coloca nos dois e fala: tem que afastar vocês daqui. Vocês não podem manter-se para sempre com esse pecado, querido. A graça do Senhor naquele jardim foi impressionante. Porque Deus, ao afastar Adão e Eva, Ele não estava tirando eles a pontapé, Ele fez roupa para eles. Colocou veste neles. Preparou ali suas vestezinhas e falou: vai, filhos, porque aqui vocês não podem ficar. Porque tudo que você insiste, irmão, em continuar, em permanecer, vai continuar arruinando. E o Senhor sabia disso. Tudo que você nega, querido, tudo que você nega, prevalece sobre você. Tudo que você nega, tudo que nós negamos, a sequência disso, a consequência é prevalecer sobre nós. Uma vez que nós não negamos, isso não prevalece, isso acaba. Uma vez nós falamos: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu errei, eu falhei. Querido, você resolve a causa. Se Adão tivesse chegado: Senhor, me perdoa, como eu pude ser, que absurdo. Eu devia ter cuidado mais de minha esposa. Eu não devia ter deixado ela cair na lábia da serpente. Eu também não devia ter caído na lábia. Eu não devia ter comido do fruto, me perdoa. Será que não seria diferente essa história?
Um Deus misericordioso, bondoso. Alguém clamando por perdão imediato. Mas em momento algum você percebe Adão fazendo isso e tampouco Eva. Porque eles sustentaram essa posição. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você nega permanece com você. Não adianta negar. É muito mais simples ter rendição, ter entendimento de que o Senhor está querendo transformar. Transformar. Ai, mas eu não consigo, a culpa é dele, a culpa é dela, é ela. Eu fico nervoso por conta de você. Se não fosse você, eu não ficava nervoso. Ô, gente, isso é prato do dia para muitas pessoas. Ah, se você não me fizesse raiva, eu não ficava assim, não. Dá uma antirrábica. Se você não me fizesse raiva, eu não tinha te tacado esse copo de mastomate. Quer dizer que sua vida é terceirizada. Você depende de terceiros para você ter uma ação ou uma reação. Saiba que o nome disso é você fazer reféns para os seus problemas. Você trazer reféns para aquilo que nós deveríamos resolver. A necessidade de proteger a imagem, a dificuldade de reconhecer falhas, tem tomado conta da igreja do Senhor nos últimos tempos. Meus irmãos, quanto mais nós nos rendêssemos a Deus neste lugar, quanto mais nós falássemos as nossas verdades diante do Senhor, quanto mais nós buscássemos ao Senhor, humilhássemos diante de Deus, melhor nós sairíamos diante daquelas portas, continuamente. Quanto mais nós sustentamos a nossa imagem, pior nós saímos pelas portas da igreja. Mas quanto mais nós abrimos o nosso coração para Deus, mais eficaz é o Senhor, é o Espírito Santo sobre nós, melhor nós sairemos continuamente. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Se você ainda não é perfeito, entenda uma coisa: Deus está trabalhando sobre você. Agora, uma coisa você precisa compreender: aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia da vinda do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não permite obrar na sua vida, como é que vai haver a conclusão dessa obra? Se você não permitir, como eu disse, o Espírito Santo passando com uma linha de ferramenta, deixa eu trabalhar nessa vida. Como que você um dia ficará aperfeiçoado? Se você diz, não foi você, foi a mulher que me deste. Se você disser, não sou eu o culpado. Se você disser, é inveja. Se você disser aos outros. Se você disser, eu não fiz. Se você disser, foi fulano, foi Beltrano, nunca é você. Você automaticamente está lançando o Espírito Santo para trabalhar sobre um ser, muitas vezes imaginário da sua mente. Que sequer é verdade, que você utiliza para sentir mais em paz com o seu coração. Agora deixa eu te dizer uma coisa, isso não é certo, isso é problema. Isso é dizer para Deus assim, não sou eu. E o Senhor está falando, para, eu estou vendo. Para, eu te conheço. Para, eu sei quem você é. Agora, não, Senhor, não fui eu. E a imagem está lá continuando. Não, eu não sou errado, eu não erro nunca. Eu sou melhor, eu não tenho jeito. Você é errado, você que fez, você que faz. É os outros, é a inveja, é o governo, é isso, é aquilo. E quando o Senhor te perguntar, e você, estava onde? Que não estava vivendo a sua vida. E você estava onde? Se foi Adão ou se foi Eva, o que você tem que entender é que ambos deixaram o jardim. Não adiantava responsabilizar um ou outro. A quem você vai responsabilizar se você perder espaço no jardim? Não teria como. É por isso que o Senhor, querido, Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer obrar na nossa vida. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, amém? Ele quer espaço no seu coração. Ele quer chegar na sua vida e dizer assim, ei, não precisa você falar para quem está do seu lado, não, mas eu estou falando é contigo, viu? Não precisa você falar nada para ninguém, não. Sai quietinho da igreja hoje, mas é você que eu falei.
Você vai lá, não. Não precisa se espalhar para ninguém, fica quietinho. Mas é contigo que eu estou trabalhando. Segunda Crônica 7,14 diz, e se, fazem comigo, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, fala de novo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Não é difícil, mas tem um se no meio. E se humilhar, se você desejar estar com o Senhor, se você se prostrar diante de Deus, se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. Preste atenção, porque que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele errou, mas é porque ele teve condições de não culpar ninguém, assumir os seus erros e dizer, Senhor, perdoa as minhas falhas, porque eu pequei contra ti. Sabe, quem sabe você hoje pode abrir o seu coração e dizer, Senhor, é comigo isso. Senhor, é comigo, Senhor. Sabe que o Senhor, Ele passa com a sua maletinha entre meio nós. Ele passa curando, Ele passa restaurando, Ele passa desejando mudar a história da nossa vida. Ele passa desejando mudar toda a nossa estrutura, restaurar a nossa estrutura. Ele sonha com isso, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, você quer ser abençoado, mas existe alguém que quer que você seja mais abençoado do que você mesmo. Esse alguém é o próprio Senhor. Ninguém pode pensar tão bem a seu respeito quanto Ele. Ninguém pode sonhar tanto contigo quanto Ele. Ninguém pode te amar tanto quanto o próprio Deus. Ninguém nessa terra. Ele sonha com você diferente. Ele sonha com você, querido, abençoado, abençoada. Ele sonha com você, querido, totalmente cheio da presença dEle. Ele sonha conosco. João 14, 26 diz assim, mas o advogado, diz assim o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, se vos ensinará todas as verdades. Ele vai ensinar todas as verdades, querido. E vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo. Não tenha medo de viver uma experiência com Deus. Sabe, eu queria que vocês colocassem de pé, pedi para diminuir um pouquinho a iluminação. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Não tenha medo. Deixa eu te dizer uma coisa, quem entende que o Senhor não está aqui hoje para te julgar. Essa palavra não é para julgar, querido, erros. Essa palavra é de advogado. Diz assim, advogado. O Senhor, Ele é nosso advogado. Mas o advogado, o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo o quê? Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele não está como juiz. Ele está como aquele que te defende. Hoje Ele está como aquele que quer salvar, Ele está como aquele que quer livrar, Ele está como aquele que quer restaurar, querido, a sua vida, restaurar o seu lar, restaurar a sua família, restaurar a sua história, porque ela vai se perder se você colocar reféns na frente. Sabe, toda vez que alguém coloca refém, está culpando outra pessoa pelos seus próprios erros. Sabe, elimina de uma vez por todas, começa a abrir mão um pouco, rasgar um pouco, deixar de lado a sua imagem e falar, Senhor, importa que o Senhor viva em mim, importa que o Senhor viva na minha vida. Você tem que pegar e falar assim, eu não farei reféns na minha vida, eu não farei reféns na minha vida, é eu e o Senhor, assumir uma posição diante de Deus e dizer, Deus, eu quero viver contigo, aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos daí onde você está. Eu queria que você orasse ao Senhor. Sabe aquela figura do Espírito Santo com sua maletinha? Eu no seu lugar hoje, assim como eu rasguei essa folha com o nome reféns,
Eu rasgaria do coração hoje tudo aquilo que te impede de que o Senhor esteja mais presente na sua vida. Eu rasgaria o orgulho, eu rasgaria não somente as vestes, mas rasgaria o coração. Eu rasgaria tudo aquilo que me impede de o Senhor de chegar. Sabe, eu no seu lugar hoje, eu rasgaria o orgulho, eu abriria a mão, eu me entregaria. A Bíblia diz, se o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, prostrar, orar, oh Senhor, Ele vai ouvir dos céus, irmão. Ele vai responder. Ele vai mudar a história. Ele vai mudar o sentido da sua história. Ele vai mudar a direção da sua vida. Mas abra o seu coração para Ele nessa noite. Sabe, deseje começar com o Senhor ardentemente. Deseje ter uma história com Ele. Deseje dar espaço no seu coração. Deseje dizer, Deus, eu preciso que a minha história seja diferente. Eu não quero sustentar essa imagem. Eu não quero sustentar essa postura. Eu não quero sustentar, Senhor. Eu não quero sustentar nada do que tem me feito sofrer. Que tem me feito entristecer. Que tem feito eu entristecer outras pessoas. Que tem feito eu decepcionar pessoas. Que tem feito eu decepcionar a família, que tem feito decepcionar o cônjuge, que tem feito decepcionar amigos. Eu não quero sustentar essa postura, meu Deus, essa imagem. Eu não quero colocar reféns na minha vida. Eu quero simplesmente, Deus, que o Senhor adentra no coração, que o Senhor sara, que o Senhor restaura, que o Senhor cure o coração. Querido, eu não sei se você entende isso nessa noite, mas o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. Diz assim comigo, Senhor Jesus. Não, nós estamos falando com Deus, querido. Tem que ser mais forte. Diz assim, Senhor Jesus, sara o meu coração, sara as minhas feridas, sara a minha dor, restaura todo o meu ser. Agora diz mais forte, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Não, mais forte, as minhas falhas, os meus erros. Eu me rendo. Não, mais forte, eu me rendo. Não, isso não é rendição. Diz assim, eu me rendo. Mais forte, eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, meu Deus. Eu sei que o Senhor ouve dos céus. Perdoa as iniquidades, Pai. Sara as feridas. Restaura os caminhos. Libera hoje sobre cada lar, sobre cada família. Libera hoje a sua graça salvadora. Restitui os caminhos, Pai. Traz, Pai amado, novos objetivos, novos sonhos. Oh, meu Deus, tudo aquilo que estava velho, estava defasado. Oh, meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, reconstrói novo, poderosamente, faz outra vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, restaura o aflito. Levanta, Pai, o abatido, o oprimido. Meu Deus, cura os enfermos, Pai, neste lugar. Cura os enfermos, Pai, da nossa geração. Nós clamamos pelo Teu sangue, Pai. Nós seguimos crendo no Senhor, seguimos confiando em Ti, ó Deus. Sara, Pai amado, restaura, cura, libera graça salvadora sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.